Pessoal, vamos falar hoje sobre tokenização de ativos. Você sabe o que é tokenização de ativos? Então, vamos para cá. Pense na tokenização como uma máquina de fatiar ativos. É um processo de transformar bens reais ou direitos como imóveis, ações, obra de arte ou até royalties de músicas em tokens digitais, registrados em uma blockchain. Esses tokens são como certificados digitais que provam propriedade e podem ser comprados, vendidos ou trocados em plataformas descentralizadas, como DeFi, que são as finanças descentralizadas. A pergunta é, por que isso importa? No mundo tradicional, comprar uma casa ou investir em arte exige muito dinheiro, burocracia e intermediários. Tem que ter bancos ou corretoras. Com tokenização, você fraciona o ativo. Por exemplo, uma pintura que vale R$1 milhão, por exemplo, ela pode virar 1.000 tokens de R$1.000 cada. E qualquer um pode investir em uma fração. Isso democratiza o acesso. Então, quais são as diferenças de criptomoedas e de tokens? As criptomoedas, como o Bitcoin, por exemplo, são nativas de uma blockchain dela e funcionam como dinheiro digital para a manutenção de uma rede rodando. Tokens são construídos sobre blockchains já existentes, como por exemplo o Ethereum, e representam algo específico, como uma fração de um imóvel. Não são moedas, mas ativos digitais regidos por smart contracts. O que são smart contracts? Então, contratos inteligentes que automatizam regras, como se pagar recebe o token. Por exemplo, aquelas maquinazinhas que vocês vão comprar refrigerante. Vocês dão uma moeda e recebe o refrigerante, automatizado sem ter um terceiro por trás para vender esse produto para você. Como funciona a tokenização? Primeiro você escolhe um ativo, que ele deve ser identificado, como um imóvel, ação, avalia-se o seu valor, propriedade e legalidade, por exemplo, você tem que ver se tem um documento de posse, né? Depois disso, você tem que ter a estrutura legal e regulatória, cria-se uma entidade legal, como uma empresa ou um veículo de propósito especial, para embrulhar o ativo. No Brasil ainda aguardamos uma definição clara das regras na CVM. Já nos Estados Unidos se utiliza regulamentações da SEC para compliance, incluindo o KYC, que é Conheça o Seu Cliente, e a AML, Anti-Lavagem de Dinheiro. Escolhe-se a blockchain e o padrão de token. Plataformas como Ethereum, Solana ou Polygon são comuns. Aí você pode usar padrões como ERC20 para tokens fungíveis, como ações, por exemplo, ou ERC721 para NFTs, que são itens únicos como arte. Isso vocês não precisam saber, só para que vocês entendam, fique armazenado para vocês. Integra-se então oráculos, como a Chainlink, que eu já falei em outros vídeos, é só vocês olharem lá, para dados reais do mundo externo, como preços de ações em tempo real. Ele pega o que é do mundo real e passa para o mundo digital, são os oráculos. Desenvolvendo os smart contracts. Agora é questão como é que você vai desenvolver isso. Então, primeiramente, você tem que escrever os códigos que definem as regras, né? Como fracionar, transferir e distribuir os rendimentos. Por exemplo, dividendos automatizados, eu quero automatizá-los. Você faz todas essas regras aí que tem que ser bem descrita por toda a sociedade que está compondo esse smart contract. Aí existem algumas ferramentas, como a Solidity, que ajudam aí. Depois você tem que colateralizar, ou seja, mintar os tokens, garantindo o token como ativo digital. Por exemplo, o ouro, o cara tem que ter um cofre de ouro para tokenizar ouro, né? 1.000 onças de ouro para você tokenizar 1.000 tokens de onça de ouro. Então tem que ter a garantia. E depois que são mintados, vocês têm que colocar em blockchain. Aí distribui-se para as plataformas ou exchanges, a fim de serem negociados. Finalmente são testados, auditados e lançados. Audita-se para segurança, inclusive para evitar hacks. Testa-se em redes de testes e lança-se. Você tem que testar se a rede está funcionando direitinho. Monitora-se com as ferramentas de Proof of Reserve para transparência. Os tokens, como tudo nas blockchains, a transparência já é uma característica da blockchain. Então tudo que é tokenizado é transparente. Aí as vantagens da tokenização, quais são? Bom, ela não é só hype. É uma ferramenta para eficiência. Aqui vai uma tabela rápida para comparar o mundo tradicional versus o mundo tokenizado. Então vamos compará-los. Deixa eu pegar meu tablet aqui para me ajudar. A liquidez. A liquidez é baixa no mercado tradicional. Por exemplo, você tem imóvel, demora meses para que vocês vendam ou comprem um imóvel. Já na tokenização é uma coisa muito rápida, até porque esse mercado funciona 24 horas por dia durante 7 dias na semana. Então são mercados globais. A acessibilidade. Existe uma alta barreira, ou seja, você tem que ter muito dinheiro para investir, para comprar uma casa ou um imóvel, qualquer que seja uma fazenda. Já em tokenização, você tem frações dessa fazenda ou dessa casa, ou até de um carro, que você pode comprar uma parte só dele. Já os custos. No mercado tradicional, os custos são altos, porque você tem que ter intermediários, você tem taxas, aí tem que pagar advogado, em alguns casos, a taxa de banco. Já nos smart contracts, na tokenização, os custos são baixos, que é só a taxazinha do smart contract mesmo. A transparência. Já no mercado tradicional, ela é meio opaca, porque você vai ter tudo em registro, papel que está no banco ou no cartório, não é uma coisa que você tem às suas mãos. Já com o mercado de tokenização, não. A blockchain ela é totalmente transparente, pessoal. Então ela registra tudo e é imutável. Tudo que está registrado na blockchain não tem como ser alterado. Com relação à eficiência, para você vender um imóvel, você comprar, demora dias ou até meses para você, além de conseguir o comprador, toda aquela burocracia de troca de imóvel, de venda, é uma coisa que demora bastante. Já na tokenização é instantânea, você troca em segundos. Então é muito melhor, né, a tokenização. E a diversificação. Quando você está investindo em um mercado tradicional, você está limitado. Eu vou comprar agora uma fazenda, agora eu vou comprar uma casa, agora eu vou comprar um apartamento. Já na tokenização, não, você pode comprar uma fração de tal imóvel aqui e uma fração de tal imóvel ali, tá? No mundo global, duas empresas estão
rompendo fronteiras com a tokenização, que é a BlackRock, que é a maior gestora de fundos do mundo, e a JP Morgan, que é um banco e que está liderando essa parte de fundos e títulos de tokenização. Ou seja, esse mercado está crescendo bastante, pessoal. Então, quais são os ativos que vocês podem tokenizar? Vocês podem tokenizar os ativos físicos, tangíveis, como, por exemplo, imóveis, commodities, que são ouro, petróleo, obras de artes, carros. Tokenize um cavalo de corrida, faça o que você quiser. E os tokens também intangíveis, ações, títulos de dívida, royalties de músicas, patentes, mecanismos de solidariedade em esportes, por exemplo, direito sobre a transferência de jogadores. Os NFTs, que são os não fungíveis, para itens únicos, né, como obra de artes ou frações de pinturas famosas e por aí vai. No mercado de valores imobiliários, você tem frações de ações ou de bonds com automatização de dividendos. E exemplos reais de casos de sucesso. A Paxos e a Shylink, eles tokenizaram o ouro, que é a PaxG, né? Cada token equivale a 1 onça de ouro em cofre. E as stablecoins como a PUSDC, que é da PayPal, é um dólar digital, né, que eles estão usando. E a Home nos Estados Unidos, que tokeniza hipotecas residenciais como NFTs, criando stablecoins. E aí vocês me perguntam, e agora, qual é o futuro da tokenização? Pessoal, a empresa de Trump, o filho de Trump, está começando a tokenizar os imóveis da família, inclusive edifícios, todos tokenizados. É só ver a notícia aí que eu estou acrescentando na tela. E em 2025, que é o ano que a gente está agora, a tokenização é a força motriz da Web3. Então, tem mais de 30 bilhões em ativos tokenizados. E a projeção é para que seja de 16 a 31 trilhões até 2030. Isso é 10% do PIB global, pessoal. Já no Brasil, a gente ainda está tendo dificuldade, porque tem que ter muita discussão política ainda, econômica, com a CVM, inclusive a Drex também, para que haja uma regularização com relação à tokenização. Mas eu não tenho dúvida que isso aí é o futuro. Tá? Todo mercado que é bom também tem os seus riscos. Vamos falar rapidamente dos riscos da tokenização. Primeira coisa é a volatilidade. Os tokens podem oscilar bastante, é igual a cripto. E os riscos regulatórios também. Se você não tiver uma compliance, você vai ter um risco de multa exagerado. Então, a depender do país, você tem que seguir a regulamentação deste país, tá certo? Uma outra coisa é a segurança. Como está tudo rodando em mundo digital, você tem que ter sempre um antivírus e tem que se preocupar com relação a hackers nos smart contracts. Às vezes vem um e-mail maldoso e você abre e você coloca vírus no seu computador que drena o seu capital. Então, isso tudo é preocupante e o mundo todo está ligado nisso. E com relação à liquidez, eu sempre peço que vocês avaliem, isso aqui nunca foi uma indicação de investimento, é uma indicação de estudo. Estudem e avaliem seu perfil se vocês querem realmente comprar tokens ou não. Mas o que é interessante, você pode comprar uma casa tokenizada no Japão, ou vocês podem comprar um carro, um trailer, um caminhão tokenizado no Canadá. Então, isso, pessoal, é o futuro. Tá joia? Espero que tenha ficado claro para vocês e qualquer dúvida, entre na nossa comunidade. A gente tá lá para ajudar a vocês todos. Grande abraço, minhas ovinhas.